Fala, Sibanis, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu prometi pra vocês esses vídeos de Bunny Girl Senpai. Vocês gostaram da ideia de vídeos de Bunny Girl Senpai? Enquanto eu fazia o roteiro do segundo vídeo, eu pensei em postar os vídeos de Bunny Girl Senpai de acordo com a data que eles acontecem. E o primeiro episódio acontece dia 6 de maio. Que dia que hoje eu tô gravando esse vídeo? Dia 4 de maio. Essa introdução já tá muito longa. Vamos direto pro episódio, vamos? Em alguns momentos do vídeo pode ser que vocês fiquem escutando o ruído da chuva, não só o ruído da chuva, como também ruídos da Suzy. Porque a Suzy tá completamente agitada hoje. A Suzy é o meu cachorro, né? Então, por favor, relevem o som da chuva, relevem os sons da Suzy, né, querida? O roteiro tá aqui desse lado, se eu ficar olhando demais pra esse canto é porque eu tô de olho no caderno do roteiro. Nice! Let's start! Tá, o nome do anime é Seishun Butayara wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai. Traduz em português como o adolescente idiota, / sem vergonha, pode ser qualquer um dos dois, não sonha com a senpai coelhinha. Enfim, o anime começa com o protagonista acordando em seu quarto, tendo alguns lapsos de memória, onde nesses lapsos uma garota pergunta se eles deveriam se beijar. Mas ele não se lembra de quem é ela. Então ele pega o que parece ser um diário com uma mensagem importante sobre alguém. Mas o nome desse alguém está apagado. Temos a música de abertura, que eu acho que a tradução dela é um pouco interessante, é um pouco importante também para o enredo da história, então eu vou deixar o link para a tradução da música aqui na descrição. Mas a história real começa com o protagonista em uma biblioteca, onde encontra uma garota com uma roupa provocativa de coelhinha. Ela anda pela biblioteca e age como se tentasse chamar a atenção das pessoas, mas todas as pessoas estão ignorando ela. O nosso protagonista se choca com a cena e a garota se aproxima dele. Ela parece se impressionar com o fato de ele poder vê-la. Então os dois se apresentam e o nome dela é Sakurajima Mai. Sakurajima é a combinação de Sakura, que é a flor de cerejeira, com Shima, que é ilha, então ilha da flor de cerejeira. E Mai pode significar manto de linho, então o nome dela seria manto de linho que vem da ilha da flor de cerejeira, basicamente isso. Eu procurei o significado do nome do Sakuta e não encontrei nada em sites confiáveis. A maioria é feita por IA e eu não confio na IA. Então eu achei a escrita do kanji do nome do Sakuta e eu pedi pro chat GPT, também não tão confiável assim, me explicar o significado daquele kanji. De acordo com o chat GPT, o kanji de Azusa significa árvore catalpa, que pelo que eu entendi, a madeira dela é usada para construir coisas tradicionais do Japão, como instrumentos e arcos. E o kanji de Gawa, né, Azusa Gawa, de Gawa significa rio, então Azusagawa significaria rio de catalpas, e já o Saku significa florescer, desabrochar, enquanto Ta pode significar grande, robusto, filho. O significado geral seria algo como aquele que floresce vindo dos rios de catalpas ou um jovem que floresce ligado à natureza. É isso? Um jovem que floresce ligado à natureza e à fluidez de um rio. Bom, depois deles se apresentarem, a Mai diz pro Sakuta esquecer o que ele viu e não interagir com ela na escola, já que quando eles se apresentam, eles veem que eles são da mesma escola, né? Inclusive, eu quero agradecer ao Barreto XYZ, ou Barreto X, simplesmente, que ele comentou no primeiro vídeo que ele tá lendo a Light Novel. Então, assim, ele tem o material original, ele tem mais informações que a gente que tá vendo mastigado ali no anime. E ele falou que quando a Mai manda o Sakuta não interagir com ela, seria porque os colegas poderiam achar eles estranhos. E isso vai ser mais desenvolvido ali mais pra frente. Enfim, a gente tem uma cena rápida pra apresentar a irmãzinha do Sakuta, que é a Kaede. E essa cena tem a sua importância pro anime e também pra quem tá indo assistir esse anime. Só que eu acho que eu não vou falar dela nesse vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo shorts falando mais sobre isso, tanto sobre essa cena específica, quanto sobre a relação deles. Em seguida, também uma cena rápida pra apresentar o melhor amigo do Sakuta, que é o Yuma Kunimi. Então a gente teve a apresentação do Azusagawa Sakuta, que é o nosso protagonista, da Sakurajima Mai, que é importante pra esse começo, da irmãzinha do Sakuta, Azusagawa Kaede, e agora o Yuma Kunimi, que ele tá ali, ele só existe. Bom, o Sakuta e o Kunimi estão próximos da Mai, então o Sakuta pergunta se o Kunimi consegue vê-la, o Kunimi responde que sim. Os dois se perguntam que tipo de pessoa ela é, apesar da grande fama que ela tem, tipo, como que ela é como pessoa, como ser humano, não como celebridade. O Kunimi apoia esse interesse do Sakuta por uma garota que não seja a Makinohara Shouko, guarde esse nome, mas que a Mai é inalcançável pra ele. O Sakuta rebate que não tá apaixonado e só percebeu que ela tá sempre sozinha, que ele ficou curioso. Então o Kunimi alimenta essa curiosidade do Sakuta com as informações que ele tem. Então a Mai ficou o primeiro e o segundo ano do ensino médio sem ir à escola por conta de trabalho. Ela anunciou pausa na carreira assim que terminou o ensino fundamental, mas já tinha alguns contratos assinados. E mesmo em hiatos, ela precisou cumprir esses contratos. Então ela ficou ocupada com algumas filmagens até agosto daquele ano. O Sakuta e o Kunimi estão no segundo ano do ensino médio, enquanto a Mai tá no terceiro.
O ano letivo no Japão começa em abril e termina em março do ano seguinte. Então a Mai ficou 2 anos e 4 meses sem aparecer na escola por conta de trabalho. E aqui a gente ouve o Sakuta pensando sobre como funcionam os grupos de amizade na escola. 一度決まったクラスの形はそう簡単には変わらない。目立てば誰かにうざいとか調子に乗ってるとか陰口を叩かれる。そうなったらもう元に戻れないことをみんな知っている。それが学校という空間。誰も桜島先輩に話しかけられない。目立ちたくない。浮きたくない。 Tem um momento enquanto ele e o Kunimi estão conversando, onde mostra a Mai sozinha. E eu olhando pra ela nessa cena, eu sinto que ela tá ouvindo as interações ao redor dela e desejando ter uma amiga. Mas, ao mesmo tempo, ela tá tentando se convencer de que ela não precisa disso. Ou tentando se convencer de que é melhor assim, pra ninguém ser visto como uma pessoa estranha por estar interagindo com ela. Bom, aqui nós somos apresentados ao único defeito desse anime. E esse defeito se chama Saki Kamisato. Eu odeio essa garota. Vocês sabem o quanto eu odeio essa garota. E assim, ela é a namorada do cara mais popular da escola. Vulgo Yuma Kunimi! Enfim, ela só aparece nessa cena pra mandar o Sakuta se afastar do Kunimi porque ela tá com ciúme. Ai, meu Deus, porque se você ficar perto do Kunimi, a popularidade dele vai cair. Só que assim, o motivo real, de acordo com os lábios dela, por ela querer que o Sakuta se afaste do Kunimi, é porque ela sabe de um boato de hospitalização que o Sakuta está envolvido. Basicamente, ela só aparece nessa cena aqui pra dar esse enredo pra gente, de que, porque tem o boato, e a gente fica tipo, que boato que é esse? Não vai explicar? Não vai ter flashback? Não, não vai. Porque não é assim que esse anime funciona. Depois da aula, o Sakuta vai pegar um trem pra ir embora. E ele encontra a Mai ali esperando o trem também. Tem um cara atrás dela, que talvez seja um fã, ele tá tentando tirar uma foto dela, como um paparazzi. Paparazzi são chatos. O Sakuta se põe entre ele e a Mai, atrapalha a foto e o cara vai embora. A Mai agradece o Sakuta por ter impedido a foto, mas diz que ela já tá acostumada com esse tipo de coisa. Ao que o Sakuta diz... A Mai recusa a ligação dizendo já saber o assunto. E os dois entram no trem. A Mai menciona um boato sobre o Sakuta, o mesmo que a Kamisato menciona anteriormente, onde ele teria mandado 3 colegas para o hospital. Ele se meteu numa briga com 3 caras e mandou os 3 pro hospital. Isso é um boato, é um rumor, tá bom? Vocês precisam entender uma coisa, boato, rumor não é confirmado. É a coisa que alguém falou ali, outra pessoa puxou, o telefone sem fio, aumentou, mudou. Mas enfim, a Mai acha isso uma baboseira. Afinal, quem é que causa um incidente tão grande e frequenta a escola como se nada tivesse acontecido? Aqui a gente descobre que tem um site da escola, onde o pessoal divulgou os rumores e parece que divulgaram alguns dados do Sakuta também. Coisa que ele não sabia. Por quê? Bom, a Mai tenta encorajar ele a desmentir o boato, já que obviamente é falso. Mas então ele compara os rumores com o clima, que todos sentem o mesmo clima. Então você não deveria tentar impor um clima diferente, só aceitar. A Mai entende, mas discorda. E nós vemos ela admirar o pôster de um novo filme com saudade. Bom, o Sakuta aproveita, deixa e pergunta o motivo de no dia anterior ela estar vestida de coelhinha na biblioteca. Ela conta que começou a atuar com 6 anos de idade e logo ela ficou muito famosa, sendo reconhecida onde quer que ela fosse. E a fama dela tava tão sufocante que ela começou a desejar ir pra algum lugar aonde ninguém a conhecesse. E aí, um feriado ali de 4 dias, ela percebeu que ninguém tava interagindo o mínimo com ela. Então, quando ela voltou pra Fujisawa, tava todo mundo olhando pra ela, interagindo minimamente normal. Ela acabou ficando intrigada com isso e começou a sair vestida de coelhinha, porque é impossível as pessoas não olharem pra ela quando ela tá usando uma roupa provocante diferente dos outros, né? Na cena seguinte, é confirmado pra gente que ela não tá mesmo sendo ouvida e vista pelas pessoas. O Sakuta diz que isso é a síndrome da adolescência, a partir daqui eu vou chamar de SDA pra abreviar. E ele leva a Mai pra casa dele pra mostrar o motivo de ele acreditar na SDA. Ele mostra uma cicatriz enorme que ele tem no peito, além de uma foto da Kaede toda machucada, dizendo que ela sofreu cyberbullying e aqueles machucados só surgiram nela. Já o Sakuta acordou coberto de sangue do nada. E essa é a verdade por trás do incidente da hospitalização. Ele não mandou ninguém pro hospital, ele foi pro hospital. Mas como eu disse, é um rumor que... telefone sem fio, vai aumentando aqui. Começou com... ele foi parar no hospital cheio de sangue.
Passou pra... Ele se meteu numa briga. Acabou com... Foi um incidente muito grande. Ele se meteu numa briga. Ele está coberto de sangue. Nossa, ele brigou com 3 caras. Nossa, ele mandou 3 caras pro hospital. Um telefone sem fio. É assim que funciona o rumor. A Kaede aparece, conhece a Mai. Nasuno aparece, conhece a Mai. O Nasuno também, né? Muito prazer, Azusaga ou a Nasuno. O Sakuta diz que a Kaede não conhece a atriz Sakurajima Mai e que se distanciar da internet aliviou os sintomas dela. Por isso que ele jogou o celular dele no mar. Por favor, joguem o lixo no lixo. A teoria do Sakuta sobre o caso da Mai é que ela se torna invisível na escola de uma forma tão perfeita que realmente está assumindo aos poucos. Tipo, ela quer ser invisível na escola, ela não quer que olhem pra ela, ela não quer que interajam com ela na escola pra ninguém ser visto como estranho. Pra quem conhece a lei da atração, consegue entender isso melhor, mas a lei da atração funciona assim. Quando você vibra demais numa coisa, você atrai aquela coisa. No caso dela, ela vibra tanto na invisibilidade, ela acredita tanto que ela é invisível, e ela tanto se torna invisível que isso começa a vir pra realidade, e ela realmente se torna invisível. O Sakuta diz que provavelmente a melhor maneira de ela voltar a ser visível para as pessoas é se ela voltar para o mundo artístico. Porque se as pessoas virem ela na TV, não vão ignorar a existência dela pessoalmente na vida real. Bom, a Mai se irrita, ela sai da casa dele e não aparece mais na escola. O Sakuta tenta descobrir pela internet o motivo real do hiatus da Mai, já que parecia ser bem mais delicado do que apenas focar nos estudos, como tinha sido publicado por aí, como eram os rumores, na verdade. E a gente tem essa cena bem triste. Eu sei que para algumas pessoas parece legal isso de, nossa, eu com 16 anos tô tão famoso que as pessoas estão pesquisando isso daqui sobre mim, só que não é legal. Isso é assédio, isso é abuso. Não interessa que você tem 16 anos, você já tem idade pra decidir essas coisas. Você ainda é menor de idade. Você ainda é uma criança. Você pode não ser criança de acordo com a lei, mas a sua cabeça é basicamente uma criança. Você ainda tá aprendendo a viver no mundo. Até os 16 anos você não tá 100% formado de corpo nem de mente. Voltando pro anime. Nanjo-sanは桜島舞は活動休止した理由を知ってたりします？少なくとも一般人が知らないようなこと知ってると思うわよ。A Futaba Ryu, a minha personagem preferida, nos é apresentada. E assim como Kunimi, ela menciona a Makinohara Shouko novamente. Guarde esse nome, que ele é muito importante. E o Sakuta foi até ela para perguntar qual a teoria dela sobre a SDA da Mai. E a Futaba diz que é comum não enxergar alguém, mesmo que essa pessoa esteja bem à sua frente. Isso porque o cérebro humano não enxerga o que ele não quer ver, como por exemplo, o nosso nariz. Mas que o caso da Mai seria mais parecido com o gato de Schrödinger. A gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo. O Sakuta pensa no que a Futaba falou e percebe que a Sakurajima Mai não está apenas invisível, ela está deixando de existir. Ele volta para casa, encontra a Mai lá e ela diz que quase todo mundo deixou de ver ela. E por conta disso, ela não consegue fazer compras, então a comida dela acabou. Ele decide que ele vai ajudar ela dali pra frente e o episódio termina com o diário dele lá no começo do episódio e a gente ouve ele narrando o que tá escrito. Isso a gente vai falar mais sobre isso também nos próximos vídeos. Gente, assim, eu gosto muito desse anime, de verdade, porque ele foca em muitos pontos que são importantes. Esse anime, ele trabalha em pontos muito estratégicos, ele mostra ali uma situação pequena que tem um baita no significado por trás, e ele faz você pensar. Ele te entrega uma informação curta de 5 segundos e aí você, quando você para pra pensar nessa situação curta, vem tanta coisa na sua cabeça, como por exemplo, a fama sufocante da Mai. Todo mundo pensa exatamente a mesma coisa quando vê uma pessoa rica reclamando de algum problema que ela tem como pessoa rica. Porque, por exemplo, nossa, nenhum dos meus amigos são meus amigos de verdade, eles são meus amigos só pelo dinheiro que eu tenho. Aí as pessoas vão pegar o quê? Nossa, tadinho, tem tanto dinheiro, pode comprar o que quer, não passa fome, não passa isso, não passa aquilo. Mas, cara, pensa na solidão. Pensa no fato de que você sabe que as pessoas que estão próximas de você só porque você tem dinheiro. Pensa no fato de que você sabe que se em algum momento da sua vida você perder todo o seu dinheiro, você não vai ter ninguém pra ficar perto de você e falar, cara, eu tô aqui, eu vou te ajudar no que você precisar, porque você me ajudou. Porque todo mundo que tá ali só sabe que você é rico. Porque no caso da Mai, fama sufocante. Todo mundo pensa que, ai meu Deus, tadinha, ela é famosa, todo mundo sabe quem ela é. Nossa, ela consegue contrato e ganha muito dinheiro, tadinha dela. Vocês não pensam que ela pode ser perseguida por uma pessoa maluca? Vocês não pensam que ela tem 18 anos nesse anime agora, mas ela é famosa desde os 6? Vocês não pensam que ela com 6 anos, se ela sair com a mãe dela na padaria, pode passar algum doido, sequestrar ela, fazer o que quiser com ela, vender ela, fazer coisas horríveis? Vocês não pensam no fato de que alguém pode tentar invadir a casa dela pra fazer alguma coisa com ela? Gente, tem muito relato mesmo, de gente da vida real que pegou e falou assim, eu quero ficar famoso. Como? Matando tal pessoa que é famosa.
Porque aí eu vou ser o assassino de tal pessoa. Meu nome vai correr em tudo que é lugar. As pessoas vão saber quem eu sou. Isso é coisa que vem com a fama. Não só isso. Pessoas invadindo casa. Escalando prédio de hotel que você tá hospedado. As pessoas querendo arrancar sua roupa fora. Querendo arrancar cabelo seu. Tudo isso vem com a fama. A fama sufocante é isso. Vocês acham que fama é só aquele carinha do TikTok que tem 1 milhão de seguidores, mas que na vida real ninguém conhece? Mas que no TikTok tá lá, todo mundo sabe que ele é no TikTok. Na vida real, ninguém faz ideia. Isso não é fama, isso é TikTok. Fama é o Michael Jackson. Sabe, o cara que tinha que alugar o mercado pra ele conseguir fazer compra. Porque se ele fosse lá em um momento normal do dia, com gente normal, as pessoas iam arrancar cabelo dele, iam arrancar a roupa dele, iam ficar jogando muito celular na cara dele, roubando as coisas dele, pulando em cima dele, assediando, seguindo ele até em casa, invadindo a casa dele. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Ele tá com 45 minutos e eu tenho que editar até amanhã. Hoje é dia 4. Eu tenho que postar esse vídeo dia 6. E dia 6 eu não vou estar em Ubatuba. Bye. Aí, como eu disse, os vídeos de Bunny Girl Senpai vão sair de acordo com os dias que o anime se passa. Então, até dia 20.